2014 chegou ao fim. Tá em 2014, né? 2014, cacete. 2015 chegou ao fim. Esse é o último vídeo do ano do Literatórios. Também encerramos a série da coleção Outra Língua. Então vamos lá. Um autor muito interessante que aparece na coleção, esse escritor argentino que tinha o pseudônimo de Copy. Ele foi lançado no Brasil algumas coisas do seu trabalho como cartunista, mas em prosa é o primeiro livro dele. É chamado Uruguaio. Ele tem duas novelas, ou talvez dois livros dentro dele, um conto e uma novela. O primeiro deles, o Uruguaio, é um relato maluco, lido de um fôlego só, porque ele é um livro escrito em um só parágrafo. Você não tem nenhuma quebra. Então uma pessoa como eu que tem toque só consegue parar um pouquinho a leitura no final de um capítulo. Esse livro é bem perigoso, porque eu não consegui parar de ler. Se acontecesse uma emergência, ela não seria suprida para a leitura não parar. Ele faz um relato sobre o Uruguai muito surreal e muito pessoal. Personagens fictícios aparecem como personagens reais. A história de Montevidéu fica bem latente na visão dele. Vale muito a pena conhecer esse Uruguai nada turístico e nada daquilo que nos chamam. É uma grande característica. A segunda novela, A Internacional Argentina, é passada em Paris. Essa Internacional Argentina é uma organização para incentivar os artistas argentinos e a Argentina em si a ser um país de grande repercussão Nicanor Cigampa. Ele é um negro, descendente de uma família de negros muito bem sucedida, que pelo visto na Argentina existem pouquíssimos negros, né? Então é um caso bem isolado. Ele vai pescando alguns argentinos soltos em Paris a fim de levar para essa organização. E o narrador é um dos convocados dele. É muito bom, eu gostei muito dos dois. Agora essa Internacional Argentina, realmente ela é ponto alto, acho que um dos pontos altos da coleção. E o interessante desse autor, do Copy, é que toda a sua prosa foi escrita em francês e depois traduzida para o espanhol. Sinopse em 3 palavras do Uruguaio é organização, dissociação e surrealismo. Uma das grandes surpresas da coleção Outra Língua é o Boxeador Polaco, do escritor guatemalteco Eduardo Halfon. São contos autobiográficos, inicialmente não parecem ser, e aí ao longo do livro vai ficando cada vez mais próximo da história dele, dessa influência da própria história, passados alguns num lugar muito pequeno, que é a Guatemala, contando a história de um imigrante judeu, sobrevivente de Auschwitz, que seria o avô dele. E além de tudo, esses contos também falam sobre livros, falam sobre contos e falam sobre literatura. São escritos de uma maneira rica, cativante, com um caderninho de anotação ao lado para pegar as referências que o autor passa. Boxeador Polaco, uma das grandes surpresas dessa coleção incrível. Sinopse em 3 palavras do Boxeador Polaco é literatura, refugiado e Guatemala. Um ano do chileno Julián Emar foi escrito na década de 30 e ele é escrito em formato de diário, em que cada capítulo é o primeiro dia de cada mês e só fala desse primeiro dia. Marca também as estações do ano, mudanças climáticas e mudanças de humor. Aparecem personagens bem inusitados e também alguns alter egos do autor, que para mim é uma novidade. Eu não conhecia esse escritor. Ele esteve várias vezes fora do Chile e a maioria dos seus livros foram produzidos na sua terra natal. Então era um país muito inspirador para ele. Parece que existe uma obra monumental dele com mais de 5.000 páginas e essa obra poderia ser traduzida para cá, que a gente ia gostar muito de ler, pelo menos malucos como eu. Sinopse em 3 palavras de um ano é meses, estações e encontros.
Águas Fortes Cariocas, do argentino Robert Chaut, traz um relato maravilhoso de uma experiência vivida pelo autor no Rio de Janeiro da década de 30. Ele, aos 29 anos, foi ao Rio de Janeiro na missão de fazer crônicas daquela cidade e reportar isso ao jornal onde vivia. Ele passa a ter uma relação de amor e ódio com a cidade, de encantamento, um pouco de ironia e ao mesmo tempo saudades da sua terra, num estilo incrível que faz do Robert Chaut um dos grandes escritores argentinos, certamente ao lado do Borges. Existem obras do autor publicadas no Brasil, diversas obras, pela Iluminuras, mas a maioria delas está esgotada, inclusive O Brinquedo Raivoso, que é fantástico. Águas Fortes Cariocas eu recomendo para todos os cariocas, para qualquer pessoa que já foi ao Rio, tem pretensão de ir a essa cidade. Quando ele chega no Rio, ele tem a impressão que o Rio de Janeiro não tem vida noturna, por exemplo, que o Rio de Janeiro não tem flores, que todo mundo se respeita muito, que as mulheres são muito livres, que as mulheres são tratadas como os homens no Rio de Janeiro, que elas têm uma independência de andar à noite sozinhas. Isso é uma grande diferença que ele faz a capital argentina, né, entre o Rio e Buenos Aires. É uma das poucas obras desse autor fantástico que está em catálogo, então vale a pena correr, pegar, ler e depois ir atrás dos outros livros dele. Não podia ficar fora da coleção. A sinopse em 3 palavras do Águas Fortes Cariocas é: viagem, crônica e descoberta. Finalizo o vídeo reforçando a ideia de que a coleção Outra Língua tem que continuar, porque tem muita coisa boa por vir para ser revelada para nós, e reforço também que, além da escolha e da curadoria ser muito boa, de alta qualidade, a tradução e os pós-fácios que todas as edições contam são joias à parte aos pequenos livros. Li esses pós-fácios, te dão vontade de viajar para um mundo infindável, e isso tem tudo a ver com o ano novo. Eu desejo um 2016 incrível para todos vocês, para todos nós, e é sempre um prazer. Até o próximo Literatórios, no dia 1º. Tchau, tchau.